Palmeirense, o jornalista, o pesquisador, historiador e tal. Ah, não se compara a fila, cara. Sério? Porque assim, pra quem não sabe, né? O Eu não 8 sei de abril que porra terrível. filho. Corinthians vence nos pênaltis do Palmeiras, tá? No Allianz Parque e tal. Com aquele negócio de VAR meio que jabuticaba, um pênalti que eu não teria marcado, mas meio que foi marcado porque alguém viu, ouviu e tal, mandou o celular. Okay. 10 minutos de jogo parado. Parado, o cara ouviu, veio o quarto árbitro, quinto, 19º, ok. Dói, o Corinthians fazer a festa lá, você pode discutir arbitragem e tal. Acho que o Palmeiras foi muito mal falar que era paulistinha. É paulistão sempre, né? Porque o 13 de outubro de 77 do Corinthians, que é mais emocionante, o gol do Basílio, é paulista. O 12 de junho de 93, que é meu primeiro documentário, é o paulista saindo da fila do Corinthians. E o 12 de junho que vocês idolatram Então, tanto, né? É o meu primeiro documentário. Tanto é que na produtora que a gente faz os filmes, o Canal Azul, eles chegaram para 3 filmes. Ó, vamos fazer um filme da Libertadores, que é esse que eu vou lançar no segundo semestre. Vamos fazer um filme do Centenário, que é o campeão do século. E vamos fazer o filme de que outro motivo? Falar, 12 de junho de 93. É a mesma produtora que fez 23 anos em 7 segundos. Dos 7 ou 8 filmes que eles fizeram do Corinthians, o primeiro oficial é do gol do Basílio. Assim como vocês começaram com o gol do Basílio, vamos começar com o gol. O primeiro gol do Zinho, depois o gol do Evair, tem o gol do Edilson, tem o gol do... teve 4 gols. A gente pode escolher, né? E vamos contar a história... É um filme... não é chapa branca, mas com espírito alviverde. Tanto é que esse filme, que eu fiz junto com o Jaime Queiroz, outro diretor, a gente entrevista o Zé Aparecido, a gente entrevista jogadores do Corinthians. O Viola não quis dar entrevista, o Neto não, o Ronaldo não, meus queridos amigos, mas estavam todos convidados. A gente ia mostrar outro lado também. Mas enfim, para nós palmeirenses, aí eu posso falar acho que quase que em nome de todo mundo, é fantástico. Como é o 13 de outubro de 77 o gol do Basílio, como é em 99 o gol do Maurício contra o Flamengo, quando o Botafogo sai de um título que não ganhava desde o estadual de 68 e é campeão do Rio em 89. Esses jogos da fila são importantes, mas assim, a fila, cara, não tem nada parecido. É, né? Mesmo? Não. É que eu pergunto porque eu vejo que de amigos palmeirenses e... que uns comemoraram mais o de 93, falam até hoje mais de 93 do que a própria Libertadores. Sim, mas é isso, como é o 13 de outubro de 77. E isso que é maravilhoso no futebol. Contra fatos existem argumentos. Claro que o Mundial é fantástico, o Corinthians ganhou 2 em 2000, 2012. Mas, porra, a Libertadores pro corintiano... o Mundial se perdesse eu não tava nem aí. Porque foi maravilhoso e talvez tenha sido o último sul-americano campeão do mundo. A gente sabe as dificuldades, eu como palmeirense sei ainda mais, e mais recentemente. Mas, cara, a Libertadores é aquela coisa, o nunca serão. Exato. O que o Corinthians fez agora, a torcida do Corinthians fez na Neoquímica Arena, botando os 2 títulos mundiais e o nunca serão, era uma resposta que o Palmeiras fazia até o 4 de julho de 2012. Até a vitória do Corinthians com o Sheik no Pacaembu 2-0 contra o Boca. Isso que é a graça do futebol. Porque você pode discutir, mas o Palmeiras, Copa Rio de 51, do cacete. É mundial? Dá pra discutir. Taça Brasil é Brasileirão. Robertão Brasileirão? Dá tudo pra discutir. Que é maravilhoso no futebol, nos dá pauta, nos dá um monte de coisa. E dá pra discutir, tem argumentos a favor e contra. E ao mesmo tempo é aquela coisa, o objetivo mas contra fatos existem argumentos e outra coisa que é do cacete, é a paixão. Pra mim mesmo, até como diretor dessa trilogia, com outros queridos colegas, como a Marcela, como o Jaiminho, como tanta gente maravilhosa que a gente fez os filmes, o que é mais apaixonante, o que foi mais emocionante? Pra mim é o 12 de junho de 93. Sabe, pra mim é emoção, inclusive era o primeiro título que eu já estava trabalhando, já era jornalista esportivo há 3 anos, eu comentando pela Rádio Gazeta de São Paulo. Cara, o gol do Zinho é um negócio, o primeiro, o gol do Evair de pênalti, que depois eu também fiz livros sobre a respeito, vários até, pô, não tem igual, é o gol do Basílio, sabe, e é o gol de cada um, e cada um tem um gol. O meu gol é o do Romarinho na Boboneira. Agora, é fantástico. É esse. É o que eu mais comemorei na vida. Mais até o gol do Sheik, exato. Sim. Pô, em frente da Boboneira... Porque ali eu tinha certeza. Alguma coisa me tomou, você falou, agora então, já era. E isso que é demais. Quando eu tive, certeza, convicção que o Corinthians ganha a Libertadores, do lance do Diego Souza contra o Cássio, nas quartas de final contra o Vasco. Isso que eu ia te perguntar, falou assim, você em 2012, você teve uma hora que você falou assim, não vai tirar mais do Corinthians. Ali eu tinha convicção, antes daqueles enfrentamentos, já quando passou pelo Emelec, não pelo Emelec em cima, pelo jeito que tava, o Santos estava um pouco instável, era o atual campeão tentando o tetra, ainda tinha Neymar, tinha talvez um time tecnicamente melhor, mas não estava jogando tão bem como estava em 2011, e o próprio Vasco estava muito bem se superando, mas não me parecia melhor que o Corinthians, tava com um baita jeitão de Corinthians, tanto é que eu na Band à época, com a Renata Fã no Jogo Aberto, tava eu, Marco Aurélio Cunha, o Ronaldo Giovanelli, meu parceiro de Band, e a Renata perguntou, antes do jogo contra o Vasco, antes do primeiro jogo em São Januário, empate sem gols.
Ô, Marco Aurélio, você que tem experiência de São Paulo e ganhar a Libertadores, quem vai ganhar? O Marco Aurélio falou, e sem sacanagem, eu acho que vai ser o Corinthians. Eu falei, vai ser o Corinthians também. Então, eu falei, porque eu tava falando aquilo na rádio e na TV Bandeirantes. Aí veio o Ronaldo daquele jeito, seus cavalos, vocês ficam aí, um São Paulino e um palmeirense. Tão zicando, né? Tão zicando. Eu falei, não tô zicando, não sou pago aqui pra ser palmeirense. E eu falei, se você tá sendo pago pra ser o corintiano, que você continue com o seu personagem. Nem precisa pagar porque você é o cara que mais, goleiro que mais jogou e jogou pra cacete pelo Corinthians 601 jogos. Aí ficou uma briga feia no ar, no intervalo a gente já voltou, porque eu não sou de brigar, já tava beijando o Ronaldo e tal, não que seja bom, mas enfim. Mas enfim, eu achava que ia ser, e pra mim eu tive a convicção, eu até comentei, ao lado do Zé Silvério na Rádio Bandeirantes naquele dia no Pacaembu. Nossa, você tava do lado do Zé Silvério? Tava do lado do Zé. A narração do Zé Silvério é mágica. Fantástica, tem histórias maravilhosas com o Zé. E eu tava com o Zé, na hora que o Cássio defendeu, eu olhei pro Zé e falei, acabou. E eu falei mais ou menos isso depois que o Corinthians fez o gol com o Paulinho, aquela emoção, o Tite estava expulso e tal. Eu falei, cara, se o Nicolas Leão pudesse, ele já entregava hoje a taça de campeão da Libertadores pro Corinthians, porque tá muito na cara, tava tudo muito certo. E aí eu pego esse exemplo de algo de você manter o espírito do torcedor. Quando eu vi naqueles 7 segundos que pareciam 70 anos, 200 anos de Corinthians... Ali foi terrível. Que foi terrível. Desde a bola no meu campo, na falha do Alessandro até o Diego Souza chegar e chutar e o Cássio fazer a primeira milhões de defesas fantásticas em 2012, e não só em 12. Quando eu vi que era o Diego Souza, eu lembrei do Diego Souza que eu havia torcido no Palmeiras em 2008 e 2009. E ele jogou muito no Palmeiras? Jogou muito, mas é uma coisa maluca. E ontem, por exemplo, acabei de comentar o jogo pelo SBT, que ele foi o melhor em campo, o 6-1 sobre o Ayacucho, ele fez 3 gols. Ele fez Diego um golaço. Souza, golaços. Cara, eu falei, nesses 7 segundos que, repito, deu pra ir jantar, voltar, dormir, voltar, ele tava ainda com a bola contra o Cássio, eu falei, não vai fazer o gol. E por quê? Porque eu torci pelo Diego Souza. E eu não sei porquê, e não é uma crítica, eu acho um baita jogador, mas no fundo é uma crítica. Com todo respeito, toda vez que a gente fala com todo respeito, já vem um puta desrespeito na mesma frase. Eu falei, cara, ele não vai fazer. Como ele vai fazer, eu não sei. E não sei muito por mérito do Cássio, mais do que demérito do Diego. Mas assim, você manter desse lado o torcedor enquanto analista, você consegue não sacar, mas talvez antever muita pretensão, ainda mais da minha parte. Mas você vai falar, cara, alguma coisa vai faltar. Então assim, por isso que você tem que se manter torcedor. O que não significa dizer que você vai acertar. Mas você tem um certo feeling, um certo sentimento que te ajuda a explicar ou antever algumas situações ou se preparar para elas. Parece besta,